Oi pessoal, meu nome é Antônio, eu vou aqui para mais um tema, né, sobre algo que falou também no meu coração na parte da manhã. Eu acordei hoje e fui consultar ao Senhor sobre essas coisas, me veio ao coração e eu simplesmente saí pesquisando. E eu já fiz um vídeo anterior que foi sobre jogo desigual, tá aí no canal aí. E também, automaticamente, enquanto eu estava pesquisando, eu fui levado a isso, né? A falar sobre isso. E foi o seguinte, durante a minha consulta aqui a palavra ao Senhor, aí veio ao meu coração isso, porque eu vi um vídeo aí, numa das redes sociais que tem, sobre alimento, né? E tinha um biscoito, que eu não vou citar qual é o nome da marca agora, mas esse vídeo tá rodando aí, eu acredito que todo mundo tá vendo, que ele tava cheio de símbolos, de teorias da conspiração, de coisas que as pessoas falam, né? E eu vou deixar aqui abordar dois textos sobre isso, sobre alimentos parecidos a ídolos, né? De outras religiões, que não tem nenhum problema você comer isso, tá bom? E eu vou explicar sobre esses temas aqui, da maneira que eu consigo entender, e eu espero que fique bem claro para vocês. O primeiro texto fica aqui, em 1 Coríntios, capítulo 8. Comida sacrificada a ídolos. Eu vou ler aqui um pouco para vocês, tá bom? E aí, vamos lá. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento, o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 8. Quem quiser ler, pode ler lá o contexto completo. Eu vou explicar aqui de uma maneira geral. Voltando ao assunto aqui do vídeo do biscoito, nós sabemos que simbolismo, que era o que tinha nesse biscoito lá, tinha vários simbolismos que representavam coisas ali, né, sobre o reino espiritual, que eu acredito que é o reino do nosso adversário, mas o simbolismo nasceu no reino de Cristo. Simplesmente, a Bíblia está repleta de simbolismo, só que acontece que nesse biscoito ele é voltado para o anticristo, é voltado para o nosso adversário. Eu acredito que as pessoas estavam colocando isso lá no vídeo. Só que, como eu li aqui, no capítulo 8 de 1 Coríntios, não tem nenhum problema você comer esse tipo de alimento. Não seja ignorante. Desde que, vamos pular por partes aqui. Se uma pessoa que é convertido, acaba de chegar ao evangelho, ele vem de outra religião, ele se converteu, ou ele conheceu a Cristo, ele não tinha religião nenhuma, e te vê comendo um alimento desse oferecido, que é o que trata aqui no capítulo 8, isso, e automaticamente você vê que isso pode ferir a consciência dele como cristão, no começo da caminhada dele, a Bíblia indica que é melhor você não comer, mas você pode comer e não tem nenhum problema. Quem falou isso aqui foi Paulo, é o que está aqui. E então, a não ser nesse ponto, que é tipo assim, vou dar uma sugestão aqui. Supomos que uma pessoa é vegana e ela te vê comendo lá uma vaca e ela fica super, nossa cara, isso não pode, eu vim de tal lugar, eu tô, né? Ele entra naquele negócio que, não, eu sou vegano, eu só como alimentos saudáveis e tal, e tal, e tal. Isso, se isso fere a consciência dele, aquele ponto que é o escândalo, que ele venha se escandalizar com isso, não coma, para que você não peque contra Cristo. Só que isso é muito raro de acontecer, porque basicamente a gente já tem uma ideia muito forte de que a alimentação não tem problema nenhum. O problema é que às vezes você vai estar em lugares que aquela comida foi oferecida como cristão. Nós sabemos que isso não tem nenhum problema, porque como disse aqui mesmo, em 1 Coríntios, né, no versículo 5 ou 6, que só existe um Deus. E como diz em 1 Coríntios, quando você peca contra seus irmãos nesse caso, somente nesse caso, você está pecando contra Cristo, que no caso você está ferindo a consciência dos seus irmãos. Não tem nenhum problema, como eu estava dizendo. As pessoas elas levam tudo por um extremismo.
E não existe teoria da conspiração em questão de símbolos. A gente sabe aí que, né, temos que tomar cuidado porque existe comidas oferecidas com o intuito de fazer maldade, de, né, derrubar alguém, de derrubar você na sua caminhada. A gente sabe disso. Tem empresas que tem as suas religiões e elas trabalham ali com ocultismo, com N coisas. Eu não vim aqui falar dessa parte, tá bom? Eu vou dar agora um outro livro aqui, que está em Mateus capítulo 15, para vocês meditarem aí. Eu vou ler aqui agora, onde Jesus ele instruiu os próprios discípulos que não tinha nenhum problema o que entra dentro da boca, mas sim o que nasce do coração para fora. Eu vou ler alguns trechos aqui para vocês entenderem melhor. Mateus capítulo 15. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Aí mais à frente aqui, no versículo 10, do capítulo 15 de Mateus, versículo 10, né, um pouco mais à frente, Jesus falou para eles assim: Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna um impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabe que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Aí mais à frente ele respondeu Pedro. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Eu estou cortando aqui, adiantando as partes para eu poder explicar, entendeu? Jesus falou: será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam um homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não torna um impuro. Bom, aqui eu vou encerrar somente esses dois capítulos que eu deixei aí, né? Que é 1 Coríntios capítulo 8 e Mateus capítulo 15. Jesus falou aqui para os discípulos, depois você pode ler no contexto lá, que aí você entende muito melhor. Falou para os discípulos que o que entra dentro da boca não deixa ninguém puro. Então, se você comer uma comida lá, seja lá qual for a teoria, conspiração, marketing de trade, oferecido a ídolos, seja você não cristão, seja você cristão, não vai te fazer mal. É impossível, entendeu? É o que está escrito aqui na Bíblia, não tem como. Agora, se você é um cristão e o seu irmão se escandaliza com o que você está comendo ou bebendo, não faz isso na frente dele, que aí pode vir a ser um pecado contra Cristo. Foi isso que ele instruiu a nós. E era esse o meu vídeo que eu queria deixar aqui hoje, o meu tipo de pensamento, o que eu acredito, né? Deixe seus comentários aí, o que vocês acreditam também, porque eu acredito na luz da palavra, é o que está escrito aqui, não é nenhum problema comer. Eu já queria trazer esse vídeo aqui no anterior. E fé, esperança e amor. Espero que vocês tenham um bom entendimento aí sobre o vídeo.